Pessoal, vamos falar sobre política. Mas calma, é dentro da perspectiva do marketing eleitoral. E aqui no meu canal do YouTube eu quero fazer um conteúdo mais técnico, mais denso. Então, diferentemente aí das redes sociais que a gente tem, as edições, toda a gracinha, né, para captar a atenção das pessoas, aqui eu quero fazer um vídeo mesmo bem longo, bem duradouro, bem aprofundado em certas experiências que eu estive aí e que eu estou tendo na minha construção de carreira de marqueteiro, né, tanto na parte privada, através de campanhas de publicidade, como aí nesse último grande experimento que eu tive, que foi marketing eleitoral. E aí eu quero convidar você para conversar sobre política, mas numa perspectiva bem diferente, que é a perspectiva da comunicação. Para contextualizar vocês, e pode ser que eu fique olhando para cá, na verdade eu acredito que a maioria do vídeo eu vou estar olhando para cá, que é onde está a tela e está o meu setup melhor, né? Então me perdoem se eu não olhar tanto para essa câmera secundária aqui, depois eu decido qual será o vídeo principal. Mas para contextualizar vocês, eu já trabalhava no marketing privado desde 2020. O meu primeiro negócio foi com infoprodutos, no boom dos infoprodutos. Depois eu comecei a trabalhar com gestão de tráfego, trabalhei para um restaurante, trabalhei para uma startup, trabalhei para outros negócios pequenininhos, né? Mas o grande maior projeto que eu tive dentro da publicidade privada foi a gerência da minha loja. Eu tenho um e-commerce, ainda hoje funciona, só que depois da experiência que eu tive com marketing eleitoral, muito do meu pensamento mudou a respeito do que eu quero para minha vida. Eu pude solidificar melhor minhas escolhas daqui para frente, tá? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês esses últimos 11 meses. Hoje é dia 30 de outubro e eu lembro que eu tinha decidido participar desse experimento, né, no início de dezembro. Então tá completando aí 11 meses, quase 11 meses. E eu vou falar com vocês o que foi que eu pude aprender. E aí, só para destacar, no período de campanha, a grande campanha eleitoral, ela pode ser dividida em a campanha de fato, que ocorreu a partir do dia 16 de agosto, e o período de pré-campanha. Ítalo, qual a diferença de campanha e pré-campanha eleitoral? Na pré-campanha eleitoral, você não pode falar o seu número, nem seu nome de urna, nem fazer menções explícitas do seu projeto, do seu plano de governo como se fossem propostas. Isso só depois do dia, nesse ano aqui, né? Só depois do dia 16 de agosto foi possível fazer isso. E eu preciso demarcar essa diferença porque eu não comecei como coordenador de marketing e comunicação dessa campanha. Eu comecei como social media, editor de vídeo, e aí eu fui crescendo à medida que o tempo passava, né? Os meses passavam aí na confiança do meu cliente / patrão, né? O bom de você trabalhar prestando serviço é porque ao mesmo tempo que ele é seu cliente, ele é seu patrão, porque a questão de você entregar o serviço e ter seus recursos, né? O fruto do seu trabalho. E aí eu fui crescendo em termos de atividades delegadas, em termos de delegar atividade para outras pessoas. Eu pude aprender muito. Vou conversar sobre essa parte gerencial mais pro finalzinho desse encontro, né? Aliás, eu tenho uma prancheta aqui, onde eu fiz todas as anotações e vamos ver se a gente consegue compartilhar aqui isso com vocês. Eu tendo a ser bem pragmático, mas, cara, resumir 11, 12 meses em 20 minutos, 30 minutos é um baita de um desafio, tá? E eu quero começar falando para vocês que eu sou novo no marketing eleitoral. Eu, de maneira geral, né, eu estava começando a trabalhar com prospecção de clientes, gestão de tráfego, social media, edição de vídeo, aí um misto, né, um canivete suíço. Desde 2020, estava começando a trabalhar nisso, mas claro, para publicidade privada, né? E aí eu decidi tomar a dianteira e fazer esse experimento. E aí, Ítalo, vamos aproveitar que a gente está num período eleitoral e ver como é que funciona o marketing focado em campanha? E, cara, o meu saldo geral, eu já adianto para vocês, é como eu pude aprender. E esse período aí que eu fiquei trabalhando, sobretudo esses últimos 3 meses, né, que é a loucura a campanha de fato, foi muito intenso, muito desgastante, mas é o desgaste que constrói,
né? Esse desgaste me construiu muito e ajudou a definir o que eu quero para minha vida. Então eu até falo, né, pro candidato ao qual eu trabalhei, pô, cara, você foi um marco na minha vida. Eu pude entender o que eu quero para minha vida, eu pude entender aquilo que eu sou bom depois desse projeto, né? Ficou muito mais esclarecido. E só para contextualizar vocês, novamente, eu trabalhei como coordenador de marketing e comunicação para a campanha de um candidato a prefeito aqui na cidade de São Carlos para o ano de 2024. Eu preciso ressaltar que toda a nossa equipe era assim, tripulante de primeira viagem, né? Era todo mundo novo, mas a gente tinha dentro de si a vontade de fazer algo diferente para tentar romper com o ciclo vicioso de política que já reinava aqui em São Carlos, né? Eu já adianto para vocês que nós não conseguimos, mas eu não saí com aquele espírito de derrotado, muito pelo contrário. Mais uma vez, eu pude aprender muito e, assim, só o futuro agora poderá mostrar novos horizontes aonde mais eu posso chegar, justamente graças a essa experiência inicial que eu tive. Desculpas aí pelo meu alongamento nessa discussão. Eu vou começar aqui falando os tópicos, né? E o primeiro tópico que eu organizei aqui não por ordem cronológica, mas por ordem de relevância, então a maioria do que eu vou abordar aqui são os conteúdos aí dos 3 últimos meses, é narrativa. O que é narrativa? Narrativa é a capacidade de você criar uma história de cunho social que mova as pessoas com base ou não em fatos. Então você pode pegar uma verdade ou uma inverdade, trabalhar em cima dela e construir a narrativa. A narrativa, ela é uma característica muito importante da campanha eleitoral, mais do que uma publicidade, porque a narrativa ela está diretamente ligada com o candidato, com o produto, né? Eu vou fazer aqui um paralelo, que se a gente está tratando de marketing eleitoral para candidato a prefeito, o candidato a prefeito ele é um produto que precisa ser trabalhado, então você vai lapidar ele e mostrar a joia que ele é para os clientes ou os eleitores, né? Fazendo um paralelo bem grosseiro para você entender. Tá, Ítalo, mas o que se diferencia? A diferença é que a narrativa no âmbito eleitoral, ela trabalha muito com o emotivo das pessoas, porque você tá ali todo instante falando sobre princípios, valores, ideias, propostas. Então é mais que um produto comum, né? O produto, enquanto resolvedor de problemas, ele é bem direto. O marketing publicitário, ele tem que ser muito claro na ideia do que ele quer oferecer para o cliente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma caixinha de microfone, né? O que ele quer resolver? Que dor ele quer resolver? Bom, é uma dor direta, ele quer entregar uma captação de áudio de alta qualidade para a pessoa de maneira muito discreta, né? Por exemplo, esse Lark M2 aqui, ele é muito discreto, esse aqui é o microfone, para você ter ideia. Mas e aí, um candidato político? O produto enquanto candidato, ele é muito complexo, ele vai expor os valores, os princípios, as motivações e principalmente o plano de governo, que é a proposta dele para ser o diferencial na cidade, na Câmara, e aí eu posso estender isso para a política de maneira geral. Então, assim, ter uma narrativa bem construída, ela é de fundamental importância porque ela vai se conectar com as pessoas que acreditam em você. E aí, eu até escrevi aqui, né? Você pode ser o mais qualificado, com o melhor currículo e mesmo assim perder para o menos pior, porque tudo vai depender da construção da narrativa. E eu vou colocar na mesa de exemplos uma figura bem polêmica, mas é um grande exemplo de aprendizado dessas eleições, que foi o Pablo Marçal. E aí você entra no direito de gostar dele ou não enquanto pessoa. Eu tenho antipatia por ele, mas enquanto profissional, o que eu tenho, que eu acho vislumbrante, é a capacidade dele em criar narrativa, em prender as pessoas pela emoção, por aquilo que ele fala. E isso é algo que todo político quer fazer, em última análise, né? Enquanto candidato, né? Obviamente que o político, depois de candidato, é uma outra história. Ele vai até onde a gente se espera, né? Ele vai lutar pela melhoria daquilo que ele foi colocado lá, seja pelo estado, pelo país, ou lutar pela cidade. Então, essa
construção de narrativa enquanto candidato, ela é muito importante porque você pode usar uma narrativa para você se construir, se projetar enquanto pessoa que vai ser a nova portadora de ideias, valores de um certo grupo político, ou então você pode usar a narrativa para destruir outra pessoa, né? E aqui em São Carlos, sobretudo aí nos últimos dias, antes da votação, a gente viu os dois maiores candidatos se degladiando mesmo em questão de narrativa destrutiva. O que é a narrativa destrutiva? É você fazer aí um compilado de fatos ou não para você destruir o outro politicamente e assim conquistar o eleitorado do outro, né? Acontece que eu não gosto muito dessa concepção, eu acho até um tanto quanto tóxica, porque isso pode fazer com que você escolha o candidato, como eu escrevi aqui, pelo menos pior. Mais uma vez, adiantando, né, o meu cliente / patrão, ele acabou não ganhando a corrida eleitoral, mas eu votei nele porque eu acreditava que ele ressoava com os meus princípios e valores. E então, em detrimento dos outros, ele era o melhor. Só que muitas pessoas acabam não votando no melhor pelo medo do outro ser pior, e aí acabam votando no menos pior. Isso é bem comum aí na política, sei lá, dos últimos 6 anos, dos últimos 10 anos aqui no Brasil e quiçá no mundo, né? E aí isso vai para outro tópico que eu já vou puxar aqui, que é o brasileiro, ele odeia perder. E eu me encaixo nisso também, tá? Não é aqui, na minha, sendo o bonito falastrão, que eu não gosto de perder, que eu tenho uma visão crítica. Obviamente, quando se trata de política, eu acredito que eu tenho uma visão um pouco mais crítica do que o povo médio brasileiro, mas eu me encaixo nisso também de que, para algumas áreas da vida eu odeio perder. E, sobretudo, nessa política, eu pude observar que o brasileiro ele é muito guiado pela ideia de que meu voto, se não for para votar em alguém que vença, meu voto vai ser desperdiçado. Isso cria uma anomalia no processo eleitoral, porque você deixa de escolher o candidato que te representa de fato para escolher um outro candidato que é o menos pior. E aliado a isso vem o comportamento de bando, o ser humano como ser social, não ir sozinho. E de fato, né, se você está num grupo ali e todo mundo fala que vai votar no candidato A e você fala que você vai votar no candidato B, isso gera uma certa estranheza. Pô, cara, mas você vai votar nesse cara aí, esse cara vai perder, esse tipo de coisa. E eu não falo só no âmbito eleitoral, não, isso é para a vida mesmo, né? Se você está em um bando, a tendência de você seguir o pensamento de bando e não se desviar dele é muito alta. Por isso que mentes críticas às vezes são tão revolucionárias, né? São tão, às vezes, não compreendidas, só vai ser compreendido em outro processo histórico da sociedade, anos depois, esse tipo de coisa, né? E aí o próximo tópico que eu gostaria de falar, e eu vou usar uma frase aqui um tanto quanto chamativa, que é a máfia das pesquisas eleitorais. Porque todo esse período de campanha, isso cria um mercado de pesquisa eleitoral para você construir a sua narrativa. Note como tudo está encaixado aqui. A pesquisa eleitoral, e por favor, não entenda errado, tá? A pesquisa eleitoral, ela não é errada, manipulada numericamente. Eu acredito na lisura dos meios aí que fazem a pesquisa. Aliás, é bem complexo, tá? Toda a estatística envolvida, mas por um detalhe, você pode contratar uma pesquisa, mas você decide se quer publicar ela ou não. Se você não publica ela, tudo bem, ninguém vai saber de nada. Mas se você publica, você trabalha o seu marketing, a sua comunicação em cima disso. Isso faz com que quem tem cacife, né, quem tem dinheiro, contrate várias pesquisas e escolha aquela pesquisa que melhor lhe interessa. Como, por exemplo, a pesquisa em que você vai ter a maior intenção de votos e a pesquisa que você vai ter menor rejeição. E isso, de certa forma, é algo que eu considero certo? Não é, mas isso significa que a pesquisa está errada? Não, porque a pesquisa nada mais é do que um espaço amostral ali limitado, né? Por exemplo, é feita uma pesquisa entre 500 a 1.000 pessoas e aí você sai pesquisando para essas pessoas.
vai ter uma variância aí, né, dentro dessa pesquisa, onde você vai ter pessoas que acreditam mais em A, pessoas que acreditam mais em B e pessoas que acreditam mais em C. Se você trabalha mais para C, você vai privilegiar a pesquisa que deixou o seu candidato de vento em polpa, né? Acontece que quem tem muito dinheiro para fazer isso consegue ter uma visão das pesquisas que uma pessoa que não tem tanto dinheiro para contratar pesquisas tem. E aí a pessoa acaba construindo uma narrativa em cima disso. Foi exatamente o que aconteceu. A gente viu aí um candidato que construiu uma narrativa no sentido de que não está em primeiro lugar, mas está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, e todas as pesquisas apontam essa tendência. E aí isso serviu para mostrar para as pessoas que, olha só, ele é o candidato aí potencial para mudar, o candidato que representa o medo, representa a volta do passado. Isso é outro aspecto da narrativa destrutiva, que era o seguinte: a gente tem um candidato que está voltando aí, que não é bem visto, e aí se ele não ganhar vai ser um caos, vai ser uma destruição. Então note como a narrativa ela é trabalhada em dois âmbitos, né? Ela é trabalhada no âmbito da construção pró-candidato e da destruição do outro candidato. Então isso é muito complexo e isso é muito interessante. E então tem isso que eu falei sobre pesquisa registrada e pesquisa não registrada, e divulgar que você quer e esconder que você não quer. Beleza, o próximo tópico, né, dando continuidade aqui, uma luta contra gigantes. E aqui cai muito na ideia de que todo o nosso time, por mais que ele fosse bem motivado, fosse bem tecnicamente falando, né, tinham pessoas muito competentes, e assim, eu diria a maioria esmagadora, se não todo o nosso time era muito bom naquilo que fazia. A gente era novo dentro do marketing eleitoral e a gente estava competindo contra dois adversários que fizeram da vida a carreira política. Então note, quando eu falo gigantes, não é só no aspecto financeiro, porque é de um partido gigantesco de esquerda, o outro é um partido gigantesco do centrão e o outro um partido pequeno, um partido novo, um partido recente. E isso influi muito em questão de verba para fundo eleitoral, fundo partidário. Então a gente tinha um cenário onde a gente tinha pessoas que tinham uma expertise muito grande em trabalhar em campanha política, nesse processo de construção narrativo. Isso foi um grande desafio. Como eu escrevi aqui, ó, a experiência é fundamental. Há coisas na vida que, independente da teoria que você absorva, você só sentirá o desempenho e a potência na prática. E eu vou contar para vocês, viu? É loucura. E aqui vale um outro contraponto. Enquanto na publicidade, de maneira geral, você tem bem acertado a construção da narrativa do seu produto, né? Eu usei o exemplo da caixinha de fone aqui, de microfone. No marketing político, você pode dormir pensando em alguma coisa e no outro dia acordar com alguma bomba que teve e mudar, repensar toda a sua estratégia aí para a próxima semana. Foi muito assim nas últimas semanas. Foi algo muito dinâmico e isso exige muita força criativa para produzir conteúdo, para produzir script e para saber lidar com o resultado que esses vídeos podem causar, tá? Olha, coligação não é que é algo ruim, em teoria, é comum isso acontecer. O problema é se você for, por exemplo, lotear cargo, no sentido de fazer escolhas políticas para secretariado, ao invés de fazer escolhas técnicas, né? E, assim, tratando-se de Brasil, né? Bom, nem vou tentar entrar a fundo nesse assunto, mas o aspecto é o seguinte: ele tinha me reportado, né, que preferiu partir com a campanha em chapa pura, sem coligação, por conta desse ideal de princípios e valores. E isso fez com que não tivéssemos tempo de TV, nem tempo de rádio, e um valor muito baixo do fundão. Salvo me engano, não é nem o fundão em si, não é nem a questão do repasse do fundão eleitoral partidário, mas sim a questão dos juros sobre esse valor investido. Mas enfim, foi um valor muito ínfimo comparado aos outros. Se não me falha aqui de memória, a nossa campanha trabalhou com 3, 4 vezes recurso a menos, fora o fato de não ter tempo nas principais mídias, né, de transmissão de conteúdo, que é algo que eu acho muito injusto. Porque assim, se tem algo que eu aprendi
em termos de humildade é que a internet ela tá tomando cada vez mais espaço da mídia tradicional, da TV e do rádio, tá tomando espaço, só que existe ainda uma grande parcela que utiliza TV e rádio. Então, se você abre mão de ter esse espaço, você está abrindo mão de se aparecer para outras pessoas. Tanto que tinha gente que falava, ué, mas ele não está na TV, ele deve ter desistido, esse tipo de coisa. E é muito frustrante trabalhar em cima disso, porque você já está trabalhando com a construção do seu produto, né, do candidato. E aí você tem que trabalhar em destruir várias outras narrativas de pessoas que falam, ele desistiu, ele tá fraco, ele não tá na TV. Internet é o futuro, mas a gente está no presente, é preciso ter a humildade de entender que existem pessoas que não utilizam a internet ou utilizam muito pouco e a maioria do conteúdo que ela consome ainda está na TV ou no rádio. E aí a gente acabou ficando sem ter esse tempo de TV. O pior é que é o seguinte, na internet você pode fazer anúncio em tráfego pago para tentar romper as bolhas, né? Inclusive a nossa campanha, a gente investiu muito, assim, era ínfimo em comparação aos outros candidatos também, mas em porcentagem do que a gente tinha de valor para utilizar, a gente investiu muito porque era a nossa única ferramenta que tinha para furar bolhas, né? O tráfego pago. Porém, comparado à TV, você pode falar mal do adversário, você pode construir narrativa. Eu nem vou falar mal, né? Falar a verdade. Falar a verdade, falar fatos, esse tipo de coisa. Você pode fazer isso, mas no seu espaço, na sua rede social, você não pode fazer isso se a publicação for paga. E olha que isso é muito criterioso, né? A gente tinha uma assessoria jurídica que era especializada só, isso pode postar, isso não pode postar, isso pode postar, isso não pode postar. E muito conteúdo era barrado. Conteúdo esse que poderia ajudar a pessoa diretamente a decidir o voto ou não, porque, mais uma vez, os outros dois candidatos, eles tiveram aí uma jornada política muito extensa e muito controversa. Então, mostrar para o eleitorado, eu acredito, faz parte do processo democrático de elevar a conscientização das pessoas que vão votar. E no momento que você tolhe esse direito, você acaba tornando o processo de votar bem menos democrático, bem mais alienado. Soma isso ao fato de que uma cidade de 250 mil habitantes, que é São Carlos, só teve 2 debates 4 dias antes, se eu não me engano. E isso é meio que triste, porque se você for comparar São Paulo, né, desde na primeira semana aí da corrida eleitoral já começou a ter debate, e isso é muito importante para o processo democrático, porque você acaba mostrando para as pessoas o choque de candidatos. Você acaba vendo não só a proposta, mas vendo as narrativas dos candidatos e as narrativas se entrelaçando. E eu achei muito estranho, né? São Carlos só tem 3 candidatos e aí só tem 2 debates, é muito pouco. E aí a gente tem 2 candidatos que são muito conhecidos, o terceiro nem é tanto assim, depende substancialmente dos debates, né? Para poder alcançar o público de TV sumariamente. E isso acabou não acontecendo. E aí eu coloquei aqui, né? A gente tem de um lado adversários que têm dinheiro, fundão eleitoral, tempo de TV, tempo de rádio, lobby político, enfim, era uma guerra injusta, uma guerra muito injusta. E nem se você quiser comprar tempo na TV, você pode. Foi uma das coisas que a gente chegou a considerar. A gente não tem direito à propaganda eleitoral gratuita, que de gratuita não tem nada, depois eu explico para vocês. A gente não tem esse direito, porque o partido não ultrapassou a cláusula de barreira, né, que é a cláusula mínima de parlamentares que você tem que ter para você poder aparecer na televisão, não ultrapassou. Mas se você quiser, você também não pode contratar esse espaço na TV para poder fazer a sua propaganda, né, falar sobre suas propostas. Então a gente ficou completamente dependendo das redes sociais para poder fazer a campanha política, o que foi muito dificultoso. Tá, Ítalo, como assim?
não é gratuito? Gente, tira da cabeça que existem coisas gratuitas, tá? Nada é gratuito. Se algo é gratuito é porque o produto é você. Fique esperto com isso. A propaganda eleitoral gratuita nada mais é do que uma concessão de horário das emissoras para essa propaganda política. Ela ganha um abate porque ela está cedendo horas dela, e hora em TV é muito caro. Não sei se você trabalha com audiovisual, com produção de vídeo, principalmente para emissoras de TV, mas é muito caro. E aí ela acaba tendo abatimento no imposto de renda, algum outro benefício. Então não é gratuito. No final das contas, é algo que a gente deixou de ter, que prejudicou bastante a nossa campanha. Rede social foi tráfego pago, até onde podemos chegar. E eu botei até onde podemos chegar porque nesse período de campanha eleitoral, quem entende como funciona leilão para posicionamento, né, de campanhas nas redes sociais, o fato de você ter um dinheiro imenso sendo derramado ali de tráfego pago para político, isso distorce todo as métricas, né? No sentido de que eu tinha um custo por clique para eu converter uma pessoa por tal valor, e aí a gente chegou no período eleitoral, tudo isso ficou distorcido porque o montante que está sendo injetado acaba alterando o valor desse leilão, né? Acaba tornando muito instável. Então você não sabe se a sua campanha está performando de fato bem ou ruim, porque a plataforma ela tem critérios se um anúncio vai aparecer naquele lugar, naquele posicionamento ou não. E aí eu não sei se eu estou sendo muito técnico, mas isso aqui merece um vídeo só por si só, né, de como é que funciona o leilão por anúncio nas redes sociais. Mas enfim, o fato de você ter muitas pessoas colocando anúncio em tráfego pago, isso acaba criando uma distorção. Mas como assim, então? São só 3 candidatos que estão aí na legenda, mas olha só, a gente teve 3 candidatos a prefeito e, se eu não me engano, a gente teve 300 candidatos a vereadores em São Carlos. Tudo com a internet aqui, né? Deixa eu verificar já. Candidatos a vereadores em São Carlos. 341 candidatos a vereadores, 3 candidatos a prefeito. Soma isso o fato de que a gente teve também... Não é só uma publicação de cada pessoa, né? Eu não tenho esse valor em média, mas pelo menos dentro da nossa campanha, a gente rodava vários anúncios. Então imagina cada pessoa dessa rodando vários anúncios. Isso afeta muito o comportamento não só da campanha, mas da conta de anúncios, né, de maneira geral. Então, assim, isso também afetou muito, mas eu pareço um tanto quanto pessimista, né? Eu tô só falando o que aconteceu aqui, coisa de errado, mas, gente, faz parte do processo, né? Tudo é uma questão de aprendizado, e mesmo com todas essas dificuldades, em momento algum a gente pensou em desistir, a gente foi até o final, porque quem a gente alcançava com a nossa narrativa, as nossas verdades, que, modéstia à parte, eram bem contundentes, a pessoa entendia e convertia o voto. A gente converteu muito voto, muito mais do que a gente esperava quando chegou no resultado das eleições. Porque o São Carlense, tá? Não sei se você está contextualizado da política local, mas o São Carlense ele já está aí imerso em candidatos que estão há 20, 25 anos, tudo do mesmo grupo político, né? E isso acaba gerando um sentimento de revolta, a pessoa quer algo diferente, quer algo novo, e isso era muito bem-vindo, tanto que a gente fez várias pesquisas, e uma das pesquisas eleitorais que carregavam uma pergunta interessante era o seguinte: que tipo de perfil você quer para o próximo prefeito de São Carlos? E aí, salvo engano, 45% das pessoas queriam um prefeito novo, que não tinha nenhum envolvimento com essa velha política aqui de São Carlos, né? Então, assim, isso é algo que chamou muita atenção, isso reflete muito com o imaginário do que as pessoas esperam para a política de São Carlos. Bom, muito assunto, né? Indo para o orgânico, para a parte de divulgação de conteúdo no orgânico, uma dificuldade que a gente teve muito grande foi em furar bolhas, porque a gente teve um crescimento considerável, né, dos seguidores, se você olhasse números frios, mas se você
faz um conteúdo, o Instagram, o Instagram, ele vai priorizar os seguidores, ele vai ali fidelizar a sua bolha de pessoas que te seguem, né? Só conteúdo que tende a ser disruptivo, tende a ser bem criativo, tende a ser diferente, acaba furando a bolha e alcançando as pessoas de maneira orgânica. A gente conseguiu fazer isso em alguns vídeos, mas a gente tinha um dilema, que eu até anotei aqui, ó. Você pode fazer o que quiser, mas para marketing político, furar a bolha envolve bater direto com a imagem, com o arquétipo e com a construção do candidato. Então, embora eu tivesse que fazer ali um slackline, né, como é que se diz? Ficar na corda bamba para produzir conteúdo criativo, mas ao mesmo tempo que traga a essência do candidato, isso é uma briga de equilíbrio muito fina que você tem que fazer para conseguir furar a bolha. Porque se você faz um conteúdo muito mirabolante até, que pode até furar a bolha, chega na pessoa, mas ela, pô, legal, esse candidato aqui é diferente, mas é esse o candidato que eu quero? É esse o candidato de verdade? Tanto que, por exemplo, né, na conta que eu tô criando agora no Instagram, Preso no Marketing, lá é um personagem, o Ítalo caricato, né? O Ítalo marqueteiro, divertido, empolgado, porque é mais fácil você furar a bolha se você cria uma persona em cima de si. Mas a gente estava trabalhando na construção da imagem do candidato e a gente descartou isso de criar um personagem, porque é para ser sincero, é para a gente alcançar as pessoas com sinceridade, com verdade. Se for assim, nem vamos tentar. E aí isso faz com que você tenha conteúdos um pouco mais, na verdade, consideravelmente mais conservadores. E aí eu escrevi aqui, ó, o candidato, ele é um produto, e a importância de conhecer bem um produto antes de ser adquirido é fundamental. É importante, então, que o eleitor que não o conhece, o veja na forma mais verdadeira possível. Em seguida eu coloquei aqui a questão dos debates. A gente estava esperando que houvesse muito mais debates aqui em São Carlos, porque, olha, modéstia à parte falando, eu sei que a gente tem o viés, né, de estar trabalhando ali com a pessoa, mas eu perguntei constantemente para pessoas que não estavam envolvidas politicamente para ver o desempenho dos candidatos nos 2 debates que tiveram. E de longe as pessoas respondiam, pô, esse aqui, ele foi o diferentão. A diferença, o diferentão no sentido bom, né, porque ele soube trabalhar bem. Mais uma vez, mesmo não tendo experiência em debates, ele soube sair bem, soube responder bem, soube desmascarar bem. Mas o problema é que os debates foram muito em cima já do período da votação e foram poucos debates, não deu tempo para a audiência aumentar sua conscientização sobre os candidatos. E isso que é o que eu acho mais lamentável, porque é importante ter debate. Teve entrevista? Teve muita entrevista, tá? Os portais de rádio, de página, de jornal aqui em São Carlos, fizeram várias entrevistas. Porém, a entrevista, diferente de debate, ela não tem um aspecto frenético de ter o embate das narrativas, porque em cada entrevista o candidato ali ele está favorável a ir construindo a sua narrativa. É só no debate que você tem o confronto de narrativas e lá o eleitor pode escolher a narrativa que ele considera ser a mais justa, mais convincente na visão dele, né? E sobre narrativa, cai um outro tópico aqui que é o marketing do pânico. É algo que foi trabalhado nessa campanha eleitoral aqui em São Carlos, que é a ideia de que vote em mim porque o outro é pior e mesmo eu não sendo o melhor, é melhor que eu esteja no poder porque o outro vai ser o diabo na terra. Isso eu me lembro muito bem de 2022, né? As pessoas, pô, o mundo vai acabar se o candidato A vencer, o candidato B vencer. E aí tem aquelas pessoas que nunca postam nada de político nos 4 anos, né? Mas aí na semana final dá uma de técnico em política e começa a falar sobre, mas é porque a pessoa está guiada com esse medo, porque a construção da narrativa destrutiva faz com que a pessoa veja o outro como o demônio na terra e por isso vai votar no menos pior. Isso é muito cansativo. Eu acho que a gente, enquanto brasileiro, enquanto eleitor, a gente tem que ter o pensamento mais elevado do que isso, porque senão a gente fica refém
dos sentimentos e não autor de um candidato bom, uma prefeitura boa, uma câmara boa. Então isso é muito triste. Eu anotei aqui, né? Trabalhar com sentimentos negativos das pessoas, fazendo terror de uma possível volta à destruição, ou que já está aí, vai perpetuar a destruição, esse tipo de coisa. Mas enfim, é o que acontece na política. E já caminhando para o final, eu vou falar agora um pouco sobre o meu desenvolvimento, né, enquanto pessoa, enquanto profissional. Porém, mais uma vez, eu sinto que está uma conversa um tanto quanto pessimista, mas eu pude aprender muito e foi tudo muito divertido. A gente foi lá para o Sul, eu nunca tinha ido para o Sul, pude conhecer a cultura, pude conhecer outras formas de gestão, e isso, todo o processo de descobrir parâmetros novos, diferentes, para você poder criar o plano de governo, conhecer outras pessoas que já trabalham na área, né, que já são prefeito e poderiam ajudar a construir para uma São Carlos melhor, para uma cidade melhor. A questão também de, sentar ali e construir um roteiro e depois ver o vídeo na prática, e o vídeo ficou bem elaborado, o feedback das pessoas comentando, eu achei esse vídeo sensacional. Tudo isso foi muito divertido, e eu parto do pressuposto que se você está fazendo uma coisa e ela não é divertida, pare imediatamente, tá? Ela parte da sua saúde é você tá achando aquilo que você está fazendo legal. Em todo esse tempo, a maioria esmagadora, o saldo que eu tirei foi muito positivo em termos de, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero para minha vida. Não falo especificamente isso aqui que eu quero ser marqueteiro, né? Mas eu falo, esse sentimento, essa sensação de causar esse impacto nas pessoas com aquilo que eu estou produzindo, sobretudo o audiovisual, que acabou me marcando e acabou me dando várias ideias aí do projeto que eu estou fazendo. Então, assim, a gente não ganhou, paciência, faz parte, mas a vitória que eu, Ítalo, tive enquanto pessoa e profissional, isso foi gigantesco e foi algo independente de ter ganhado o pleito ou não. E aí, para finalizar, né, eu separei aqui o que eu aprendi, que eu pude aprender, né? No início, eu não gostava de marketing político, eu sempre fui uma pessoa que nunca gostei de política, tá? Eu sempre fui bem apolítico, apocalíptico, nunca fui fã de político ou coisa assim do tipo, mas eu comecei a gostar quando eu comecei a trabalhar com pessoas que carregavam certos valores, princípios que eu tinha, e eu pude perceber, eu não tô sozinho nessa, né? Algumas vezes a gente foi pro congresso do partido e era uma energia muito boa, né? E eu assim, eu não gosto de partido, mas galera que é legal, galera que é interessante, né? A gente acha que tá sozinho e não tá, e esse sentimento é muito bom. Então foi o que eu parti e comecei a gostar, né? E aqui eu coloquei um asterisco, né? A ressonância ideológica, que é o processo de você se sintonizar com outras pessoas e perceber que não está sozinho. Outra anotação que eu fiz aqui, do que eu aprendi. Achava que não participaria novamente, mas a verdade é que sim, participaria novamente, pois agora eu tenho uma baita experiência e poderia fazer bem melhor. Então, assim, né, eu pensava no início, isso aqui vai ser um exemplo isolado e vou só fazer isso pronto para minha carreira e acabou. Mas, cara, eu pude aprender tanto. E aí, principalmente nas últimas semanas, já chegando na reta final, eu passava na minha mente, pensava, nossa, eu aprendi tanto, e se da próxima vez eu fizer corrigindo isso aqui, fazer certo? Então fica a sensação boa de querer trabalhar com isso ainda, e eu acredito que a próxima vez seria muito mais tranquila, muito mais certeira, com base na experiência, né? Eu pude aprender que eu sou uma pessoa criativa, muito mais do que analítica, então eu gosto de escrever, de imaginar cenas, de delirar, e o delírio, ele faz parte da natureza humana, tá? Delírio não é coisa de louco, não. Delirar, fugir da realidade, construir um cenário
era algo que eu sempre tive na minha cabeça, tá? Eu sempre produzi outros cenários na minha cabeça. Isso deixa de ser saudável quando você confunde o que é irreal com real, mas enquanto você está no campo das ideias, da imaginação, é algo saudável e faz parte de você enquanto ser humano. Existem pessoas que são mais analíticas, existem pessoas que são mais reais, né, mais materiais ali, mais físicas, e existem pessoas que são mais do campo das ideias, que é o que eu sou. Outra coisa que eu descobri, e aí eu descobri com muita intensidade, né, eu levei muitos puxões de orelhas, mas no sentido de que é algo que eu preciso e eu vou melhorar, eu me comprometi a isso, que é: eu sou uma pessoa desorganizada. Eu admito, eu sou uma pessoa desorganizada, mas o primeiro passo para você melhorar, né, é você entender o seu problema. Então eu comecei a utilizar mais ferramentas de organização, levar a agenda mais a sério, ter aí uma agenda digital para fazer anotações, porque o nosso cérebro não guarda tudo. E comecei a consumir conteúdo, né, de pessoas que trabalham com gestão de tempo. Pô, o tempo é o nosso artigo mais valioso, cara. Mas olha só, não é querendo me colocar de vítima, mas isso é algo que eu nunca aprendi na escola, na universidade, ensino fundamental, ensino médio. Eu nunca aprendi a gerir o meu tempo. E isso é algo extremamente importante, tá? E as pessoas não têm noção disso. Outra coisa que eu pude aprender é não barganhar com o meu cansaço, né? Tanto que eu descobri que não adianta nada eu fazer reunião longa. Vamos fazer aqui uma reunião, um meet de 4, 5 horas. Cara, deu pra mim, depois de 90 minutos de reunião, esses 90 minutos eu garanto pra você, eu vou estar ali, vai ser intenso, eu vou estar gerando, produzindo, absorvendo 100%. Mas passou disso, minha curva de retenção começa a cair. Passou de 90 minutos ali em média, começa a cair. Dá 2 horas, eu já tô assim, já tô só, ok, beleza, vamos lá. Mas isso é importante para você se entender, né? Não adianta muito trabalhar com cansaço. Pô, descansa e volta a trabalhar. Bom, pessoal, o vídeo já tá bem longo aí, né? Foram 3 partes gravando aí, porque eu vou editar, vou deixar bonitinho. Assim, não vou fazer tanta edição como eu havia prometido no início, eu vou só unir mesmo as partes dos vídeos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Essa foi a minha experiência. Fui muito por cima. Eu sinto que eu fui muito por cima. Eu poderia falar muito mais coisa, mas ia demorar muito mais. Mas esse é só o primeiro vídeo do canal, né? Eu tenho muito mais conteúdo aqui para compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado.